Mateus, então, capítulo 2, de 13 a 15, é o trecho, a perícope da mensagem, da pregação desta noite na palavra do Senhor. O contexto imediato, anterior, é quando o menino Jesus, recém-nascido, com Maria, sua mãe, e José, recebem a visita dos reis magos do Oriente, dos magos do Oriente, trazendo os seus presentes. Vocês se lembram que os reis magos aparecem em Jerusalém diante de Herodes, lembram-se? E perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo. E a Bíblia diz que, o texto diz de Mateus, que Herodes fica alarmado com isso. Porque nós vamos ver um pouco aqui na pregação sobre a pessoa de Herodes. Quem que ele era e por que ele fica tão alarmado com essa possibilidade de um rei dos judeus. E Herodes, então, procura se informar sobre o que está acontecendo. E os escribas, que eram os estudiosos do Antigo Testamento também, eles dizem, olha, a Bíblia diz que em Belém, de Davi, nasceria o Messias. Então, deve ser lá que o rei dos judeus, de fato, está. E Herodes, então, informa os magos para irem, então, a Belém e, tendo ido, certificarem-se que o menino tal, rei dos judeus, nasceu lá, para que, segundo Herodes, ele também possa ir para adorá-lo. Só que nós sabemos que ele queria ir para matá-lo, matar o menino, que era o rei dos judeus, o possível rei dos judeus, que tomaria o lugar dele, Herodes. Herodes, na época, era o rei dos judeus, colocado ali por Roma, como nós veremos. Isso acontece tudo no contexto anterior imediato do nosso texto pequeno aqui. Logo após isso, os magos do Oriente são avisados por um anjo para não retornarem a Herodes, mas voltarem para o Oriente, indo por outro caminho, e não por Herodes. E aí, no texto que nós veremos aqui, imediatamente, o anjo aparece a José dizendo, olha, vá para o Egito, saia de Jerusalém, porque Herodes quer matar este menino. E é o texto que nós vamos ler agora, ok? Olha o que diz o versículo 13 a 15, que trata da fuga para o Egito de Jesus, Maria e José. Veja aí. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos reunidos como teu povo nesta noite para vermos por meio das Escrituras, testemunharmos por meio da pregação dela, a glória de Jesus Cristo, ó Pai. O seu amor por nós pecadores, ó Deus. Pai, abra os olhos do nosso coração, ilumina a nossa mente, para que Cristo seja glorificado em nós, ó Deus. Pela contemplação, pela meditação, pela obediência, pela sujeição que devemos a Ele, ó Deus. Toda a glória seja a Cristo o Rei, o Salvador, aquele que veio por nós pecadores e nos amou de tal forma que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Assim nós te pedimos, ó Deus, que nos conduza na pregação e no ouvir dela, pela obra do Espírito Santo que habita em nós, no qual nós fomos selados e que nos ilumina para compreender, entender e guardar e praticar a sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, os magos, então, se retiram. Eles voltam para o Oriente, depois de, como vimos, serem avisados por um anjo que não deveriam retornar a Herodes. Porque Herodes fazia questão, Daiane e André, de saber onde estava o menino para matá-lo. Embora Herodes, de maneira hipócrita e falsa, tinha dito que queria saber onde estava o recém-nascido, o rei dos judeus, para adorá-lo. O que era uma falsidade, de fato, de Herodes. Aquela raposa, como o filho dele também seria chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
aquela pessoa astuta, como nós veremos aqui também. Mas veja só, tendo eles partido, começa Mateus dizendo no versículo 13. Eles aí, como vimos, é uma referência aos magos do Oriente. É interessante que os magos, hoje, né, quando a gente fala as palavras magos, pensa-se em feiticeiros, em magia, não é assim? Fala magos, pensa-se em feitiço, em magia, magia negra, mas não é isto que o termo aqui, o que Mateus usa, quer dizer, longe disso. A palavra magos ou magoi é uma palavra de origem iraniana, árabe, e ela significa grande. Então vieram grandes homens do Oriente. Por isso a tradição chama os magos de reis magos. Então eram pessoas de destaque no Oriente. Eram pessoas que tinham autoridade ali, talvez reis, talvez príncipes, talvez pessoas de grande influência, com ricos, que vieram do Oriente e até a Belém para adorarem o menino, o Messias recém-nascido. Então nós devemos entender aqui, meu querido Felipe e Nathalie, como feiticeiros ou mágicos, mas como grandes do Oriente, provavelmente reis ou príncipes, ou até mesmo, como alguns estudiosos acreditam, sacerdotes persas, ou daquela região ali da Babilônia, que mexiam com religião, adoravam, mexiam com coisas religiosas e estudaram acerca do Messias prometido aos judeus, prometido a Israel. E aí, Vitória, a pergunta é, como esses reis, vindos do Oriente, esses reis magos, vindos do Oriente, sabiam que da profecia do Messias lá numa terra distante, lá na Judéia, lá em Belém? Como é que eles foram para lá? De onde veio a informação a eles que havia um Messias, um rei dos judeus que deveria ser adorado? Quando o texto fala de, Cássio, meu irmão, de magos do Oriente, os estudiosos, eles concordam na sua maioria que a região do Oriente a qual se refere Mateus é a região provavelmente da Babilônia. A região ali da Babilônia ou a circunvizinhança daquela região. E se nós pensarmos em Babilônia, que é, Raimunda, uma probabilidade, algo possível, nós vamos nos lembrar de Daniel, o profeta Daniel, que esteve na Babilônia. Nós vamos lá no texto, vemos que Daniel foi levado cativo, junto com outros importantes de Jerusalém, para a Babilônia. E vocês se lembram de quem Daniel se tornou chefe na Babilônia? O texto vai nos lembrar, lá em Daniel, eu vou ler para vocês. Daniel 5:11, não precisa abrir não, eu leio para vocês, depois vocês conferem. Daniel 5:11, diz assim: há no teu reino um homem, disse um dos babilônicos ao rei da Babilônia, há no teu reino um homem, referindo-se a Daniel, que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, falando de Nabucodonosor, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, usando a linguagem própria deles da Babilônia, a linguagem pagã, né? Achavam que Daniel tinha a sabedoria dos deuses, é a linguagem deles da própria. Teu pai, o rei Nabucodonosor, continua o homem falando a Belsazar, sim, teu pai, ó rei, constituiu Daniel chefe dos magos e dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Daniel, quando esteve na Babilônia, ele foi feito chefe dos magos. Provavelmente, como alguns estudiosos apontam, Daniel falou das profecias dos judeus aos magos, enquanto os ensinava a ser o chefe deles. E esses magos aprenderam com Daniel acerca da profecia do Messias. E agora eles continuavam estudando até que chegou a hora, onde, estudando as estrelas, segundo o que lhes for ensinado, e a ciência da Babilônia, e juntando com a teologia dos israelitas acerca do Messias, eles se conduzem a Belém, procurando o Messias, o rei dos judeus. Então é muito provável que a influência de Daniel na Babilônia tenha trazido aqueles magos a Belém. É impressionante isso, não? Como em vida nós, crentes, parecemos não exercer muita influência, mas anos depois nós já partimos para a glória
e pessoas vão ser influenciadas, vão ser chamadas à fé em Cristo por causa do nosso testemunho, depois de muito tempo, como aconteceu aqui, né? Provavelmente aconteceu aqui. O texto não diz, mas é uma ligação lógica, muito próxima, dá para associar. Vamos lá. Então, tendo os reis magos partido, olha aí, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: irmãos, um anjo do Senhor aparece constantemente, Hugo, Valdir, Vitor, Gabriela, aparece constantemente no relato da natividade. Vocês percebem que há sempre um anjo do Senhor guardando o nascimento de Cristo? É um anjo do Senhor, Luci, que anuncia o nascimento a Maria. É um anjo do Senhor que vai consolar José, como nós vimos acerca dele tomar Maria como esposa e não temer, porque o que era gerado nela é a vinha do Espírito Santo. É um anjo do Senhor, são anjos do Senhor e um coral de anjos que se apresentam aos pastores que vão adorar o menino. Os anjos cercam o nascimento de Cristo. Isso significa o quê? Significa o cuidado providente de Deus o Pai para com seu Filho. Deus ama o seu Filho, Jesus. E Deus cercou o seu Filho Jesus dos anjos protetores. Lembra de Hebreus? Hebreus foi visto aqui na nossa igreja há pouco tempo, né? Nosso bacharel trabalhou com Hebreus aqui. Hebreus diz assim, os anjos de Deus são servos de Cristo. São ministros de Cristo, estão a serviço de Cristo. E você vê isso no Evangelho. Você vê no Evangelho eles servindo a Cristo na hora do seu nascimento. Você vê no Evangelho, quando Jesus é tentado por Satanás e vence Satanás na tentação do deserto, os anjos de Deus vêm servi-lo depois. Eles aparecem trazendo alimento a Jesus Cristo. Os anjos de Deus o adorem quando o Filho entra no mundo. Como Deus ama o Filho Jesus. Como Deus o guardou dos seus inimigos, como Deus na providência enviou mensageiros celestiais para conduzir seu filho a salvo, assegurá-lo de qualquer mal que poderia acontecer com Jesus Cristo. Deus está envolvido no amor para com seu filho. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Jesus é o filho amado de Deus. E não poderia ser diferente esse cuidado providente de Deus para com seu filho amado. Então diz aí que um anjo apareceu, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: dispõe-te, levanta-te, toma o menino e sua mãe. E é interessante, aí continua, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. E a ideia aqui, meus irmãos, aqui no texto tem uma coisa muito maravilhosa, é que o menino está sempre como o protagonista. Ele está sempre, de fato, no foco. Ele é citado sempre antes da mãe. Toma o menino e sua mãe. E essa não é a ordem correta. A ordem correta é a mãe e o menino. A mãe precede o menino. Pela experiência, pela idade, foi ela que gerou. Mas no caso de Jesus, o menino tem a proeminência. Ele é mais importante. Toma o menino e sua mãe. E depois do versículo 14, novamente, dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe. Como nós vimos, Maria, ela tem um papel importante na história cristã. Ela foi muito agraciada, como nós vimos pela manhã. Mas o menino é maior que ela. Ela mesma reconhecera isso. Lá no Evangelho de João nós vimos. Fazei tudo quanto ele vos disser, disse Maria acerca de Jesus. Ele é mais importante. A ele vocês devem ouvir. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele tem a proeminência. Ele é mais importante. Daí, então, o filho tem a relevância maior, é mais importante do que qualquer outro, e do que a própria Maria, embora fosse uma serva de Deus, uma humilde serva de Deus, uma pecadora como nós. Ela mesma orou, né, no cântico de Maria, lá em Lucas, ela diz: a minha alma se alegra em Deus, a quem ela chama de meu Salvador. Ora, se ela chama Deus de Salvador, é porque ela tem pecado, né? Quem precisa de Salvador é o pecador. Ele veio, Jesus, veio salvar o que se havia perdido. Ele veio para os pecadores. Se Maria chama Jesus de Salvador, de Deus de Salvador, então é porque ela tem pecado. Então ela não é santa, a Maria santa. Era uma pecadora redimida, como nós somos também. E ela teve um lugar importante na história, porque a graça de Deus alcançou de maneira muito especial. Mas ela não é diferente de qualquer um de nós. Era uma pecadora que carecia de salvação, como ela mesma
piedosamente admite. E aí veja, então o menino e a mãe, o menino tem a preeminência, ele é mais importante, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Então a ordem do anjo aqui, irmãos, é explícita. Olha, ele diz todas as coordenadas. Toma o menino e a mãe, e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, não sai de lá, até que eu apareça para lhe avisar a hora. Então, ou seja, sem a palavra de Deus, não dê um passo. É o que o anjo está dizendo, porque o anjo é enviado de Deus. O anjo fala a palavra de Deus. Então é Deus falando para José, melhor dizendo, o que ele deveria fazer, né? O que Deus havia ordenado. Então não sai do Egito até que eu lhe diga. Então é interessante isso também, né? Reforça a ideia da obediência. O crente ele não dá um passo sem ter a certeza de que é isso que Deus quer. Então, se não faça nada... Lembra de Noé? Noé, ele, quando termina o dilúvio, ele envia as aves, lembram-se? Para testar se já havia até... as águas já haviam baixado, aí vem, traz um raminho, lembra? Mas o texto diz que Noé não saiu da arca, mesmo já sabendo que as águas tinham baixado, até que o Senhor ordenasse. Eu fico pensando lá dentro, a vontade de sair logo, se não fosse Deus, eu arrombava aquela porta ali, eu quero sair daqui. Imagina aquele monte de animais ali, aquele cheiro desagradável, passando dias ali dentro. E Noé não dá um passo sem que Deus fale. Nós vemos o mesmo espírito, a mesma disposição em José. Ele obedece, hoje diz, não faça nada até que eu avise. Da parte de Deus, o anjo está falando. E José, nós veremos, será obediente a isso também. Mas aí veja, por que para o Egito? Desce ao Egito. Por que o Egito? Vamos lá. Tem algumas razões. Primeiro, porque o Egito não era tão longe de Belém, ao sul de Canaã, onde estava também, obviamente, a região da Judéia e Belém. Não era tão longe, era muito mais longe, por exemplo, Babilônia, de onde os magos vieram, provavelmente. Era uma região muito mais longe. Então a viagem era mais curta ao Egito. Segundo, porque muitos judeus viviam no Egito. Isso é dito pelo profeta Jeremias, no capítulo 43. É dito que alguns judeus saíram de Jerusalém, das regiões da Judéia, e foram habitar no Egito. Lá em Atos, lá em Pentecostes, nós encontramos lá o relato de judeus que viviam no Egito e estavam em Jerusalém para a festa. Mas eles viviam no Egito. Filo, um filósofo, ele diz que havia na época, quando o texto é escrito de Mateus, ou na época em que Jesus nascera, e Mateus relata, havia cerca de 1 milhão de judeus no Egito. Era muita gente. Então a família de José, Maria e principalmente o menino estaria entre parentes, entre irmãos de sangue ali, em pessoas da mesma pátria, ou seja, nascidos no mesmo lugar. E isso traria uma familiaridade em uma terra que não era deles. Terceiro motivo. Primeiro, não era tão longe. Segundo, haviam judeus morando lá, uma comunidade de judeus que eles se adaptariam mais fáceis. Terceiro, importante, estava fora da jurisdição de Herodes. Isso aqui é importante. Herodes se tornara o governador da Judéia. E havia um limite para o seu governo. E o Egito estava fora da sua jurisdição. Ele não podia interferir no Egito. Ele não podia caçar o menino no Egito. Então isso é importante. Ele estava fora do território pertencente ao governo de Herodes. Então Herodes não poderia alcançá-lo. E por quarto e fim, porque a profecia precisava ser cumprida. Do Egito chamei o meu filho, como nós veremos no final. Então, são 4 pontos que argumentam por que do Egito. Mas vamos lá. Olha só o versículo de número... a continuação do versículo de número 13, que mostra que a ordem também foi urgente. Ela foi clara, específica e urgente. Olha aí. Vamos ver o final aí. Por que Herodes? Vamos ver? Porque Herodes Ou seja, há uma ameaça imediata ao menino. Herodes quer matá-lo. Embora nós vimos que Herodes disse que queria adorá-lo, mas o texto deixa claro. E isso ficará claro em Herodes também, quando ele promove a matança dos meninos, né, de 2 anos para baixo, nas cercanias onde era possível o rei dos judeus ter nascido. Então, ele vai revelar a sua verdadeira intenção a fazer isso. E é interessante que Satanás, ele se vale muito, né, de dissimulação. Os piores inimigos da igreja estão dentro dela, são os dissimulados.
Não são os de fora. Embora de fora nós tenhamos oposição do mundo. Mas os que podem fazer mais mal à igreja são os que estão dentro. Os que agem de maneira dissimulada, hipócrita. Nós viemos adorar. Nós também queremos adorar. E na verdade eles odeiam tudo que é de Deus, toda a palavra dele, eles questionam a palavra, eles não respeitam a autoridade. É interessante isso. A igreja geralmente é prejudicada com pessoas de dentro, dissimuladas. Pessoas que dizem que vêm para adorar, mas na verdade eles estão contrários a tudo que vem de Deus, tudo o que procede da palavra, tudo que ela ordena. Como é que acontece os rachas da igreja? Não é de fora, é de dentro, é de fora. Não chega alguém de fora e vai dividir a igreja aqui. Geralmente é de dentro que acontece. Então é daqueles que dizem que querem adorar, mas o intuito são outros. Irmãos, quem que era Herodes? Rapidamente aqui, embora a história de Herodes é muito rica. Mas quem que era Herodes? Esse Herodes aqui que temos diante de nós era chamado Herodes o Grande. Mas para entender um pouco da história dele, a gente tem que andar mais para trás no período intertestamentário. O período intertestamentário é essa folhinha que você tem aí entre o Velho e o Novo Testamento. É o período intertestamentário. Vocês sabem quantos anos tem aqui, né? 400 anos aqui, ó. Tem aqui nessa folhinha. Quando você vira assim para cá, passaram-se 400 anos. O que aconteceu nesses 400 anos? É porque não há relato bíblico, mas há registros históricos sobre este tempo. Alguns registros históricos, né, são conhecidos. Por exemplo, os livros de 1ª e 2ª Macabeus, que são livros apócrifos. O que significa? Não são inspirados, não servem à igreja como palavra de Deus, mas servem à humanidade como registros históricos. Então eles podem ser estudados como registros históricos. Para conhecer história, eles são livros como outro qualquer de história, mas eles não são livros inspirados como a igreja católica fez os seus crentes lá, os seus membros acreditarem sê-lo quando adicionaram a eles esses livros apócrifos aos cânones, ao cânon da Bíblia. Mas eles não são inspirados. Eles são livros apenas históricos. Por que eles não são inspirados? Porque se percebe neles alguns erros que contradizem pontos importantes das Escrituras. Então nós consideramos obra literária histórica apenas. E são boas para estudarmos a história daquela época. Então o que acontece no período intertestamentário? Depois que a Babilônia é destruída pelo o Império Persa, Medo-Persa, né? Vocês se lembram do Ciro, ok? Os judeus são deixados retornar para Jerusalém. Só que eles nunca, depois daí, eles nunca saem debaixo da opressão ou do regime ou do governo de algum povo estrangeiro. Quando os persas são destruídos, Alexandre o Grande, ele aparece. Então ele vai dominar também aquela região da Judéia como o mundo conhecido. Né? O seu grande governo, o seu grande império de Alexandre o Grande, né? A cultura helenista, né? Greco-romana, melhor, grego, né? Greco-macedônia, tem uma força muito grande com Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, vem o período, o reino dele é dividido, né? Entre Egito e Síria, né? É o Seleucida e o Ptolomaico, e você vê então a divisão do reino de Alexandre. Quando Alexandre morre, o reino dele é dividido. E você vê posteriormente o reino da Síria, ele crescendo, e aí ele vai controlar a Judéia. O reino, no período intertestamentário, esses 400 anos, parte dele, a Judéia, está sob o governo sírio. E aparece entre os imperadores sírios Antíoco IV Epifânio. Antíoco Epifânio. E ele vai colocar uma grande perseguição sobre o povo judeu. Ele quer extirpar a religião judaica do mundo. Então ele vai invadir Jerusalém num dia de sábado, ele vai sacrificar suínos no templo, profanando o templo, ele vai queimar todas as cópias do Antigo Testamento, tudo que ele achar de cópias do Antigo Testamento, de rolos dos profetas, ele vai queimar tudo, ele quer extirpar a religião judaica da história. E aí veja, o que acontece nesse período intertestamentário, quando a Síria está sobre o governo ali, oprimindo a Judéia? Levanta-se a revolta conhecida dos Macabeus. Um sacerdote chamado Matias, ele, pai de Judas Macabeu, ele é obrigado a prestar esse culto pagão que Antíoco Epifânio obriga os judeus a prestarem. Ele se revolta e mata o enviado de Antíoco Epifânio
a Judéia, a Jerusalém, para promover esse falso culto. Aí o que acontece? Nessa atitude de Matias, de se rebelar contra o Antigo Plano, os seus filhos, Judas Macabeu principalmente, ele levanta uma força armada, uma força de resistência na Judéia contra o governo sírio. E aí, então, nós encontramos a revolta dos Macabeus. E aí eles prevalecem, os Macabeus vencem, expulsam o governo estrangeiro opressor, e eles se estabelecem como uma dinastia, a dinastia dos Macabeus, sobre a Judéia. Então você tem os Macabeus, que são judeus, ali na Judéia, governando parte desse período intertestamentário, e aí você vê essa dinastia dos Macabeus governando, e aí acontece algo muito importante. Essa dinastia, através de Icanor, que era um dos descendentes dos Macabeus, ele conquista Edom. Ele vai conquistar Edom. Os Macabeus, a dinastia que vem prosseguindo, um desses reis Macabeus conquista Edom, que é Edom, lembra? Edom, que era descendente, era vindo de Esaú, irmão de Jacó, lembra? Inimigo de Israel histórico. Eles conquistam Edom. E o que acontece? Os Macabeus permitem que um edomita controle Edom, porque eles fazem uma política, uma aliança política, e eles permitem que um amigo edomita administre Edom, representando os próprios Macabeus lá. E este edomita amigo que passa a governar Edom é aquele que vai começar a dinastia herodiana. A família de Herodes é edomita, é de Edom, inimiga de Israel. Só que é por conta desse movimento que os Macabeus fazem de deixar que um edomita, que eles têm aliança política, governe lá, esse da família de Herodes, é que vai fazer a família de Herodes grande lá em Edom. E depois, quando houver uma disputa na Judéia dos filhos dos Macabeus, uma confusão política entre eles, Roma, que já está crescendo no mundo, tomando as regiões, o seu império, fazendo o seu império, vai olhar para a Judéia, vai governar sobre a Judéia, vai ver a briga dos filhos descendentes dos Macabeus, a confusão de quem vai reinar, a briga política, e vai falar assim, Roma, ó, chega com esse negócio. Quem vai governar aí é a família herodiana. Ele pega a família herodiana de Edom e coloca sobre a Judéia. E aí então a família herodiana começa a governar na Judéia. E aí você encontra Herodes ali. Um dos Herodes, primeiro Herodes Antipas, que é o pai, depois o Antípater e agora Herodes o Grande. Ele é a terceira geração, o terceiro rei herodiano, mas ele vai governar a mando de Roma para acabar com aquela revolta dos Macabeus, com a confusão dos Macabeus ali, de quem vai governar o quê? Ele vai e estabelece Herodes sob o governo da Judéia. E nós encontramos então esse Herodes o Grande aqui agora. E quem que é esse Herodes o Grande? Primeiro, um excelente, um magnífico administrador. Ele fez obras portentosas. Ele mesmo, numa aliança com o Egito, ele salvou a Judéia de uma fome terrível. Uma fome terrível. Ele, entrando em aliança com o rei do Egito, ele trouxe alimentos de lá e salvou a Judéia de uma fome. Ele era um grande administrador. A reforma do templo foi feita por esse Herodes o Grande, que quer matar Jesus. O templo reconstruído por Zorobabel, quando eles voltam do cativeiro babilônico, esse templo ele tinha uma glória muito pequena comparado a de Salomão. Herodes, para ganhar o coração do povo judeu, porque Herodes era um edomita, lembra? Um idumeu. E os judeus não confiavam nele porque não era do sangue. Aí ele fala assim, eu vou ganhar esse povo aí. Eu vou reconstruir o templo, eu vou embelezar o templo deles, vão gostar de mim. Aí ele faz uma reforma magnífica. Tanto que você vê essa reforma com os discípulos de Jesus, mas posteriormente, você vê mais tarde os discípulos de Jesus chamando Jesus e dizendo assim, Senhor, olha esse templo. Olha a glória desse templo, olha o tamanho dessas pedras. Olha. A ideia é, Herodes fez uma grande reforma no templo de Jerusalém. Então Herodes era um excelente, um exímio administrador. Só que, além disso, ele era um homem extremamente cruel. Herodes, o Grande, esse que nós temos diante de nós, ele viveu até os 70 anos. Quando Jesus está nascendo em Belém, é o último ano de vida dele. Ele vai viver um ano ali, ele morre no final. Ele está com 70 anos quando Jesus nasce. E é com 70 anos que Herodes morre. E aí o que acontece? Herodes, ele era um homem que tinha medo de perder o poder. Aí explica muito do porquê ele quer matar Jesus.
Ele tinha muito medo de perder o poder, ele chegou a matar muitos parentes por causa disso. Conta a história, e aí Joséfo é uma das fontes, né? A gente pode, obviamente, sempre ter um pé atrás com historiadores, mas a fonte que temos na época é Joséfo. Ele descreve muito sobre a família herodiana e o período de Herodes na Judéia, também Herodes o Grande, né? Além de muitas outras coisas, também fala desse período. Herodes, ele casa-se com Mariana. Ele tinha 2 esposas, uma delas era Mariana, e dizia a história que ele amava mais a Mariana, tinha mais contato com ela. Por quê? É uma questão política. Mariana era descendente dos Macabeus. Então, como os Macabeus foram libertadores da Judéia, o povo olhava para Herodes com desconfiança. Não queria Herodes lá porque era um idumeu. O povo tinha esperanças que os Macabeus voltassem a governar, porque os Macabeus eram judeus. E os Macabeus libertaram o povo dos impérios estrangeiros anteriormente. Aí o que Herodes faz? Ele se casa com a descendente dos Macabeus, que era Mariana, para poder apaziguar o povo. Olha, eu também estou a favor dos Macabeus. A minha esposa preferida é descendente dos Macabeus, que era Mariana. Mariana tinha um irmão chamado Aristóbulo. Olha a maldade de Herodes. Aristóbulo era o irmão de Mariana, e ele era alguém muito carismático em Jerusalém e na Judéia. E Mariana convence, e alguns interlocutores convencem a Herodes de fazer de Aristóbulo o sacerdote. E Herodes dá ouvidos e faz. E aí a fama de Aristóbulo cresce mais ainda. E Herodes começa a ficar com medo de Aristóbulo reivindicar o trono, porque era descendente dos Macabeus, vindo de Mariana. E o que Herodes planeja? Matar Aristóbulo. Mas ele não quer se envolver nisso, obviamente. Não quer que saibam que o rei que fez isso. Aí o que ele faz? Olha a maldade dele. Ele promove uma competição de nado no Jordão, perto de Jericó. Onde o Jordão está perto de Jericó, o Jordão é enorme, né, corta parte ali da Palestina, mas perto de Jericó, onde acontecia, segundo Joséfo, essa disputa nado, e convence Aristóbulo a participar da disputa de natação lá no Jordão. E o que Herodes faz? Ele assiste a disputa, obviamente do lado de fora, ele não entra no rio, e ele convence Aristóbulo de entrar e participar, e ele acerta com jovens para que, brincando com Aristóbulo, o afoguem dentro d'água. E a história diz assim, que ele estava brincando ali, os jovens amando de Herodes, e afogaram, e Aristóbulo morreu ali. Aí Herodes lamenta a brincadeira infeliz, faz um grande funeral digno de honras para Aristóbulo, mas ele planejara a morte do cunhado dele, tendo ele medo do cunhado reivindicar o trono. Posteriormente, Mariana é morta, a própria esposa, porque ele desconfia que ela trama, tendo descoberto ou imaginado que Herodes tinha mandado matar o seu irmão, ele mata Mariana e mata os 2 filhos que ele tem com ela. Também, como, de fato, ele desconfiava que eles poderiam ser traidores e usurpar o trono dele. Esse é o tipo de homem que nós estamos diante dele aqui. Então ele não medirá esforços de matar o menino recém-nascido, porque ele matou gente da família dele, para não perder o poder. Se você ler, se nós lermos, talvez aqui muitos já tenham lido a história de Herodes, a família herodiana, você olha para a política hoje, isso não mudou nada. Não mudou nada. O homem é a mesma coisa. Pecador do mesmo jeito. É a mesma luta pelo poder e pela sede de governar. A todo custo. A todo custo. Mesmo que tenha que matar alguém, assassinar alguém. A todo custo. Não mudou nada. Como a palavra de Deus ela é eficaz, como ela é real, como ela é aplicativa para os nossos dias. Como ela pega o ser humano e sabe e mostra como ele é, como o homem continua pecando como fazia anteriormente. Mas vamos lá. Esse Herodes o Grande há de procurar o menino para o matar, diz o anjo. Versículo 14. Depois de José ter ouvido isso, olha o que diz o texto. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então veja, meus irmãos, José está obedecendo o anjo. Imediatamente, diz ele que dispondo-se a ideia de não demora, o anjo falou, levanta-te agora e vai, ele obedece e o que o crente faz é isso. Aliás, José,
é aquele que foi marido de Maria e colocado ali pela providência para cuidar junto com ela até certo tempo, porque ele morre cedo, né? José morre cedo, ele desaparece da narrativa muito cedo, então provavelmente ele morre nos primeiros anos de vida de Jesus. Jesus depois se torna o responsável pela casa, né? Pelo cuidado de sua mãe e de seus irmãos, é o filho mais velho. Mas a hora que, às vezes que José aparece, não são muitas, mas às vezes que aparece, é alguém que está sempre obedecendo. É alguém que o anjo fala, o Senhor fala, ele obedece. Tanto que diz, recebe Maria, aí diz, imediatamente recebeu Maria como mulher. Desponte e sai daí. Ele imediatamente, é alguém que Deus fala, obedece. Deus fala, obedece. É interessante, né? José fala-se muito pouco dele, mas tudo que fala é bom. A gente deveria buscar isso, sabe? As pessoas podem até falar bem, podem até falar pouco da gente, mas quando falar, falem bem. Tem lá o ditado, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Né? Entendeu? O pessoal diz aí? Com crente não, irmãos. Pode ser que as pessoas nem falem muito de mim, mas quando for o assunto da conversa, que falem bem. Eu não quero nem ser muito conhecido, não. Mas quando falar de mim, que não tenha, pela graça de Deus, nada de mal de falar. Tem gente assim, sabia? Tem muita gente boa assim. Gente que não aparece tanto na igreja, diga assim, né? Que não é tão ovacionada, que não tem um cargo na igreja, não tem um ofício, mas que serve a Deus na sua casa, como bom marido, com uma esposa boa, com filhos obedientes, pais que disciplinam e amam seus filhos no Senhor, bons empregados que adoram o Senhor no seu trabalho. A gente nem sabe, mas quando se forem para a glória, vamos falar bem dessas pessoas. Pessoa piedosa, pessoa muito séria. Quando falava sempre bem. Que glória daquela pessoa, tão humilde, tão singela, mas com a vida tão santa. É isso que nós devemos procurar como crentes. José era assim. Quando falava-se dele, era de obediência que se falava. Alguém que ouvia a voz de Deus e obedecia. Mas aí vamos lá. Então, dispondo-se ele, tomou o menino de noite. De noite, o menino, tendo tomado o menino e a sua mãe, partiu para o Egito. E lá ficou, vamos ver o versículo 15, terminando? Vamos lá? E lá ficou até para... Então vamos lá. Tomou ele o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes. E aí Mateus diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí vai citar Oséias. O profeta que ele cita é Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Vocês percebem na leitura de Mateus, do Evangelho, que Mateus está sempre citando os profetas, sempre citando o Antigo Testamento. Para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Por quê? Porque os leitores alvos de Mateus são judeus. Então ele quer mostrar, ele quer provar pelo poder do Espírito Santo e pela inspiração do Espírito Santo no seu Evangelho, que Jesus é o Messias, esperado pelos judeus. É por isso que ele volta sempre ao Antigo Testamento. Para que se cumprisse. Eis que a virgem conceberá. Então se cumpriu. Então ele vai citando o Antigo Testamento, dizendo, tá vendo? Jesus é o Messias. Ele é o cumprimento de todas as promessas. E aqui ele faz o mesmo. Aqui ele evoca o que Oséias, o profeta, disse. No seu capítulo 11, versículo 1. Lá diz literalmente, lá em Oséias: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Irmãos, o texto de Oséias se refere a Israel no exílio do Egito. Quando Israel era menino, ou seja, quando eu estava começando a formar Israel como nação, eu o amei. E do Egito eu chamei o meu filho, eu livrei eles da opressão do Egito. Porque eu os amei, eu os tirei de lá, eu os chamei, eu os salvei de Faraó, porque eu os amei. É disso que Oséias está falando. É claro que o profeta falando disso, ele está falando também de uma salvação futura que se mostrará. Mas o que ele tem em mente é muito o que Deus operou lá no Egito, chamando Israel de lá, tirando por seu amor Israel da opressão de Faraó. O que isso tem a ver com Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? Do Egito chamei o meu filho Israel. Que isso se aplica a Jesus? Porque se aplica. Mateus está usando o texto referindo-se à ida de Jesus para o Egito, quando acabara de nascer.
E de lá ele vai retornar à região de Canaã. Então veja, Jesus é apresentado no Novo Testamento como um antítipo de Israel, uma figura de Israel. Jesus é aquele que vai cumprir tudo que Israel, como sombra, como protótipo, não cumpriu. Jesus é o cumprimento de Israel. Quer ver? Olha como são semelhantes. Vamos lá. Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Israel foi provado por 40 anos no deserto. 40 dias, 40 anos, deserto. Israel fora chamado no Antigo Testamento de videira que não produzia frutos desejados. Isaías 5, lembra? O Senhor diz, eu tenho uma videira, eu plantei uma videira, ela cresceu, mas deu uvas bravas. Uvas amargas, um fruto amargo. Mas Israel é uma videira. Eu plantei aquela videira, diz Isaías 5, diz Deus lá. Jesus é a videira verdadeira. Lembra de João? Ele diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e todo aquele que estando em mim dá frutos. Israel não deu os frutos, mas eu dou frutos. E todo aquele que está em mim dá frutos igualmente pelo meu poder. Então Jesus é a videira verdadeira, enquanto Israel é uma videira que falhou. Israel é chamado filho de Deus. Lá quando Deus envia Moisés a Faraó, Moisés diz assim, assim diz o Senhor, Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. Israel é meu filho. Jesus vem e cumpre isso perfeitamente. Jesus vai ouvir no dia do seu batismo, esse é meu filho amado. Deus vai falar, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Israel é um filho rebelde, mas Jesus é um filho amado. Ele faz o que me agrada. Nele eu tenho prazer. Tá vendo? Jesus é tudo que Israel não foi. Israel aponta como nação para Jesus. O propósito que Deus destinou a Israel é cumprido em Jesus perfeitamente. Mas não só isso. Não só Israel como nação, mas tudo que Israel fazia no Antigo Testamento apontava para Jesus. Pense, meus irmãos, pense nas leis relativas ao tabernáculo, aos sacrifícios. Os sacrifícios feitos em Israel, todos apontavam para Jesus. Os cordeiros que eram mortos, eis o Cordeiro de Deus, agora João diz, o Batista, que tira o pecado do mundo. Aquelas sombras daqueles sacrifícios são cumpridos, segundo Hebreus, em Jesus Cristo. Tudo que Israel fazia como nação religiosa, todos os seus ritos, todos os seus serviços litúrgicos, apontavam para Cristo. Pense no tabernáculo. Pense no tabernáculo de Israel. Entrava-se no templo de Israel, os sacerdotes para servirem, encontrava-se os pães da preposição. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, quem de mim come, por mim viverá. E você tinha do outro lado o candelabro, que iluminava o templo para o serviço. E Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. E depois em frente tinha o incenso que agradava a Deus. E Deus vai dizer do seu filho, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele me agrada, ele é o perfume que me agrada. E aí dentro dos Santos você tem a Arca da Aliança com os mandamentos. E o maná, parte do maná e a vara de Arão ali dentro da Arca da Aliança. E você se lembra o que o sacerdote fazia? Quando ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele aspergia sangue sobre o propiciatório. E por que ele aspergia sangue sobre o propiciatório? Porque aqueles 3 elementos que estavam dentro da arca representavam pecados de Israel. As tábuas da lei foram dadas num contexto de pecado. Lembram-se quando Moisés desceu com as primeiras tábuas? O que ele encontrou? O povo adorando o bezerro de ouro, um pecado. Ele quebrou as primeiras tábuas. E depois Deus ordenou a segunda, mas é um contexto de pecado que a lei foi dada. Depois, lembra do maná? Outro contexto de pecado, o povo reclamava de não ter comida. Reclamavam com Deus a sua providência. E Deus enviou o maná, mas tem a ver com murmuração, pecado. E lembra da vara de Arão que estava também dentro da arca? Também com esse pecado, o povo começa a questionar a liderança que Deus levantou. E Deus prova que era Arão o designado, fazendo nascer uma flor na sua vara. Todos os 3 elementos tinham a ver com o pecado. E então o sangue era aspergido, porque Jesus é que purifica o pecado do seu povo.
Tudo apontava para ele. Israel tem o seu cumprimento em Jesus. É por isso que nós não cremos que Jesus tem algo para acertar com Israel da sua vinda. Porque tudo o que tinha para acertar com Israel, Jesus acertou por Israel e pela igreja. Tudo o que significa Israel é cumprido em Jesus. Mas agora vamos especificamente a Oséias, capítulo 11, 1. Por que o Mateus evoca o profeta aqui? Qual é o contexto de Oséias? Você se lembra do profeta? Ele tem uma história difícil, né? Deus o chama como profeta e dá uma ordem a ele inusitada. Ele vai se casar com a mulher de adultérios. Lembra-se? Você tomará uma mulher de prostituição. Aí há uma dúvida entre os teólogos se ela já era uma mulher de prostituição ou ela se torna. Mas independente, é triste do mesmo jeito. E essa mulher passa a trair o profeta repetidas vezes. O texto diz, o livro do profeta Oséias diz que ele tinha que repetidas vezes ir buscá-la na casa de seus amantes. Com presentes, ele levava presentes a ela e ela o desprezava, voltava para casa, saía de novo com outro amante. Era a vida do profeta. Ele não estava em pecado, porque ele não estava adulterando. Mas a esposa dele era uma esposa adúltera. E por que Deus ordenou isso ao profeta? Para que o profeta vivenciasse a traição e pudesse com autoridade denunciar a traição e adultério do povo de Deus para com o Senhor. Porque quando o povo de Deus olhava o que vivia o profeta, dizia: você não tem vergonha não de ver com essa mulher, indo buscá-la sempre que ela te trai, abandona essa mulher. Aí o profeta disse: era assim que Deus devia fazer com vocês, abandoná-los também, porque vocês fazem isso com o Senhor, vocês o traem constantemente com falsos deuses, com falsas alianças. O que vocês condenam em mim, vocês fazem com Deus. E aí é que isso torna vívido para o povo. Mas o texto fala do amor de Oséias por Gomer, a prostituta, a quem ele vai buscar diversas vezes, e que o livro de Oséias dá a entender que no final ela se arrepende verdadeiramente e passa a viver com seu marido, depois de tanto amor que ele houvera mostrado a ela. É isso que Deus faz com Israel também. Deus não abandona o seu povo, ainda que seu povo traia. Ainda que seu povo seja infiel, ele tem uma aliança com o seu povo. Ele vai transformar esse povo. Ele vai santificar esse povo, por mais que ele seja um pecador. E é disso que está falando Oséias 11, 1. Vamos lá ler Oséias 11, 1? Abre comigo aí. Caminhando para o final. Oséias 11, 1. Depois do livro de Daniel, você passa as páginas para frente e você achará o profeta Oséias. Achou Daniel? Vai um pouquinho para frente, Oséias. Oséias 11. No versículo 1 é o texto que Mateus cita. Olha aí. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam de minha presença. Olha a realidade de Gomer e o profeta, lembra de Oséias? Quanto mais eu amava, mais ela me traía. Olha agora Israel. Quanto mais eu chamava eles, mais eles iam para longe de mim. Sacrificavam a Baalaíns e queimavam incenso à traição deles, ao adultério deles. Que nem de Gomer. Queimavam incenso e imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim quando era menino. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu é o que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Ou seja, Deus haveria de corrigir seu filho, Israel, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que eu ame. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Agora veja o que Deus diz. Apesar disso tudo, apesar do pecado do povo dele, da rebeldia, da traição do otário, olha o que ele diz agora. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim.
As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma palavra. O santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Eu farei vocês andarem após a mim. Eu transformarei vocês em um povo fiel. Este bradará como leão, e bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito. A ideia de juntar o povo dele, de todos os locais. E como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas. Ou seja, eu não mais os destruirei, diz o Senhor. Está vendo o que o texto fala? Fala de pecado, de rebeldia de Israel, de adultério e do amor, da aliança de Deus em amor e fidelidade, que ele não vai abandonar aquele que ele escolheu. Pelo contrário, ele vai atraí-lo em amor e por fim vai mudá-lo, vai transformá-lo, vai santificá-lo e eles serão um povo fiel. Agora a pergunta: em quem Deus faz isso, senão em Jesus? Em quem Deus nos chama para si, senão em Jesus? Daí em Jesus, eu chamei o meu filho. Eu chamei o meu filho do Egito. Eu amei o meu filho em Jesus Cristo. Quando Cristo foi enviado, e obviamente, simbolicamente, ele sai do Egito, ele vai para o Egito para sair de lá, Deus está mostrando o amor dele que esse texto fala. Porque Deus amou Israel quando ele estava no Egito, tirando de lá. E Deus continuou amando Israel. E a prova disso é que ele enviou Jesus para salvá-lo dos seus pecados. Irmãos, Oséias, quando escreveu esse texto, não estava pensando especificamente no Messias. Quando Oséias escreveu o que escreveu aqui, que lemos, ele estava pensando no amor de Deus para com o povo pecador. Para aqueles que teimavam em se desviar do próprio Deus. Mas Deus ainda assim, pela sua fidelidade, os amou e os resgatou e os transformou. Deus cumpre isso tudo que Oséias falou em Cristo Jesus. É por meio dele que nós somos resgatados dos nossos pecados. É por meio de Jesus que nós passamos a amar a Deus. Nós que antes não queríamos saber de Deus e das coisas dele. Mas agora o desejamos. Agora queremos amá-lo e nos consagrar a ele por causa do que Cristo fez por nós e faz em nós. Daí nós podemos dizer que não há nada que Deus não tenha feito em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento para Israel e para a igreja, porque são um só em Jesus Cristo. Nós somos tão miseráveis como Israel. Nós somos tão pecadores quanto Israel. Deus nos trata com amor e nós somos tão difíceis ainda em nos darmos totalmente a Ele. Mas Cristo fará isso em nós. Este Filho, que é a prova do amor de Deus por nós, nos transformará em servos amorosos e obedientes. Ele já tem feito isso. Se você é um crente, você sabe que Ele já tem feito isso. Apesar de eu e você ainda sermos pecadores, ainda temos muitas lutas, mas nós temos visto, testemunhado a obra de Deus na nossa vida em abandono de pecado, em choro, em lamento, em não querer entristecer o Espírito Santo, em querer agradar a Deus, em querer fazer a sua vontade. Você já tem vivenciado isso por causa de Cristo Jesus, do seu amor para com os pecadores. Como Oséias, lembra aqui, no Egito eu amei o meu filho, eu o tirei de lá. É em Cristo que isso acontece, é nele que nós somos redimidos. Eu termino com 5 lições que esse texto natalino de Mateus, capítulo 2, do versículo de número 13 ao versículo 15, nos ensina. 5 lições são ensinadas aqui. E nós aprendemos no Natal sobre isso também. Primeiro, o que nós aprendemos? Que Deus sempre cuidou de Cristo. Deus sempre na providência protegeu o seu filho. Nós vimos isso com os anjos ali, com toda a providência a favor do seu filho para que ele não sofresse dano nenhum, até a hora da cruz, ok? Deus cuidará de nós também, porque nós estamos no seu filho, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Deus tem cuidado de você. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas, por dificuldades, por provações, por opressão, por perseguição. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que Deus, mesmo você passando por tudo isso, vai guardar você.
até o dia da sua morte. E vai te levar a salvo para o reino dele. Porque você está no Filho dele. E todos que estão no Filho dele são amados como filhos. Porque no Filho dele nós somos feitos e recebemos o direito de sermos filhos de Deus. E Deus ama os seus filhos. Assim como ele guardou Jesus em todas as coisas, ele também te guardará. E você o glorificará. Salvo e seguro. Lembre-se disso. Não importa o que acontecer, você estará para sempre. Você que pertence a Jesus Cristo, salvo, tanto nesta vida quanto eternamente. Segundo, que o Senhor Jesus e a sua igreja sempre serão alvos do ódio deste mundo e de seus poderosos. Herodes é uma prova disso. Mas não é só Herodes. Lembra de Caim, no início? Que matou o seu irmão Abel? Que matou o descendente de Eva? É a serpente já perseguindo a Jesus. Só que a serpente não sabe quem é ainda. Ela acha que é Abel. E Abel morre. Ela acha que triunfou. Mas depois vem a descendência de Sete, da onde vem Noé, e a serpente continua perseguindo, tentando esses homens. E então vem Abraão, e a serpente continua trazendo dificuldades aos servos de Deus. Vem Jacó, que é perseguido por Esaú, querendo a morte de seu irmão, a serpente perseguindo o descendente. Depois vem Davi, o rei, perseguido por Saul para ser morto. É a serpente perseguindo o descendente. Depois vem os profetas, são perseguidos. Depois vem a igreja, é perseguida. Nós sempre seremos perseguidos por este mundo mau. Talvez se aproxime de nós um governo que nos persiga mais do que nenhum outro governo fez. Talvez. É provável, pelo que tem sido apresentado. Mas este é o caminho mesmo. Este é o caminho. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não faltará muito, irmãos, nós sermos presos por discurso de ódio. Vocês não estão... Será que a gente não percebe esses sinais? Como cada vez mais a intolerância com o que eles chamam de discurso de ódio já tem sido preparada para levar pessoas à prisão. Pessoas estão sendo presas, investigadas, estão sendo denunciadas, juízes estão em cima dessas pessoas. Você acha que isso não vai chegar na igreja? Isso chegará certamente. Porque o mundo e seus poderosos sempre odiarão a Cristo e o seu povo. E se você faz parte do povo de Cristo, é o que você pode esperar. É o que você deve se preparar. Todavia, e eu passo para a terceira lição, todos os inimigos do Senhor serão destruídos. Todos eles foram. Nenhum deles prevaleceu contra a igreja de Cristo. Faraó foi destruído. Os que se levantaram, Saul foi destruído. Judas Iscariotes foi destruído. Herodes morreu por não dar glória a Deus, comido de verme a sua descendência. Já não existe mais os herodianos, foram destruídos, passado. Mas a igreja de Cristo permanece. É isso, irmãos. A história mostra isso. Todos os regimes comunistas, socialistas que se levantaram contra a igreja a fim de destruí-la ou cooptá-la, passaram, caíram, foram destruídos. E a igreja permanece. Ela sempre permanecerá. Porque o seu fundamento é Cristo Jesus. E ele dará graça à igreja e força. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Saiba disso. Saiba disso. O povo de Deus sempre é conduzido em triunfo em Cristo Jesus, como diz Paulo. Quarto, que Deus é glorificado e sua causa é honrada quando nós obedecemos. A vontade de Deus, o plano dele é realizado quando você obedece a Deus. José foi um instrumento, um agente secundário da vontade e plano de Deus. O menino precisava ser preservado. Deus fez isso por meio de José. Levanta-te, dispõe-te, vai ao Egito. O menino não podia ir sozinho. Alguém tinha que levá-lo. Alguém obedeceu. Irmãos, como é importante nós obedecermos para que as promessas de Deus acerca de nós sejam cumpridas. Deus te prometeu bem-aventurança, mas há um pré-requisito: obediência pela graça, pela fé. Obedeça, Deus cumprirá suas promessas. Faça a prova, Deus te chama a fazer a prova, obedeça, e Deus te fará feliz e bem-aventurado. Mas obedeça.
Obedeça, irmãos. Deus trabalha, Deus cumpre suas promessas por meio da obediência. Ele estabeleceu que é por meio da obediência que as promessas chegam. Primeiro, a obediência de Cristo. E segundo, daqueles que pelo seu poder o obedecem à sua semelhança. Obedeça a Deus. O Natal fala disso, de obediência, de cumprimento de promessas. Eu e você ficamos questionando a Deus porque Ele não cumpre as suas promessas na nossa vida quando nós andamos desobedientes. Você quer mesmo que Deus cumpra as suas promessas, eu e você andando em desobediência? Isso não acontecerá. Ande em obediência, porque é um pré-requisito para que Deus cumpra as suas promessas. Ande em Cristo, pela fé. Confie no seu poder que opera em você. O poder de Cristo opera em você, te dá graça, te libertou do pecado, você tem poder contra o pecado. Obedeça, Deus te fará bem-aventurado segundo o que Ele prometer. E por fim, nós aprendemos aqui que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus para nós, o seu povo, para a igreja. Irmão, você não precisa esperar nada de novo de Deus, no sentido de alguma coisa ainda que há de vir, aquilo, Deus tem preparado o melhor para você, né? Alguns dizem aí, né? Alguns até cantam, né? Deus tem o melhor para você preparado. Não, o melhor é Cristo. O melhor Deus já fez. Tudo que Deus prometeu ao seu povo, o seu amor, fiel e eterno, foram mostrados, comprovados em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Você tem a fé em Jesus Cristo, você tem tudo. Você não precisa esperar mais nada nessa vida se você tem Cristo. Porque na glória você se exultará nele, você glorificará o nome dele e você será mais do que feliz eternamente. Você não precisa esperar mais nada. Venha o que vier neste mundo, nesta vida. Se pobreza, se tribulação, se doença, não importa. Se você está em Cristo, você tem tudo. Porque Cristo é vosso e tudo dele é de vocês também. Em Cristo nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Cristo é o nosso tudo. É o nosso tesouro maior. Você deve se alegrar nele. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada se você não tiver a Cristo. Mas se você for encontrado nele, você tem todas as coisas benditas que Deus promete aos seus, não só hoje, mas eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.